Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal do IBAG, Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. Já comenta, já se inscreve no nosso canal, faça parte desse projeto que tem aí trazido um material de apoio para todos os nossos professores, alunos que estão lecionando a revista de escola bíblica do Ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. Deus abençoe a todos os professores, os alunos, tá bom? Hoje nós estamos aqui para comentar, trazer aí um subsídio na lição de número 6 da revista de escola bíblica, terceiro trimestre de 2025. O Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro, lição de número 6. Você que está com a sua revista aberta, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Esperamos que esse subsídio possa aí contribuir para você organizar o seu material juntamente com os alunos, tá bom? Deus abençoe o escritor do terceiro trimestre, o Bispo Paulo Sérgio. Vamos então à nossa lição aí. A título de introdução da lição número 6, ele vai trazer para nós aí dois textos base, tá bom? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, está com o seu material preparado. 2 Coríntios capítulo 5, quero ler com você o versículo 10 e depois Apocalipse 19, versículo 7. 2 Coríntios 5, 10 está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou por bem ou por mal. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. São dois versículos que tratam acerca do tema da lição número 6. O primeiro versículo de 2 Coríntios 5 fala sobre o tribunal de Cristo, e ali no primeiro momento do arrebatamento, todos nós salvos em Cristo Jesus, iremos comparecer ante esse tribunal, ok? Nós vamos aprender um pouco mais sobre o tribunal de Cristo, tá? E também fala sobre o que? As bodas do Cordeiro, que está relatado em Apocalipse 19, versículo 7, onde ali a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, ao se encontrar com o noivo, então há o que? A celebração, e essa celebração recebe o nome de bodas do Cordeiro. Então será um momento de alegria, de regozijo, de glórias a Deus, porque o que? Chegou esse momento, essa celebração do encontro da noiva, que é a igreja, com Cristo, tá? Então a lição de hoje trata sobre esses dois temas importantes quando nós falamos sobre o arrebatamento, tá bom? Continuando aí no nosso material, a título de introdução, após o arrebatamento da igreja, acontecerá no céu. Então, primeira coisa que temos que entender, o arrebatamento da igreja se dá no céu. Cristo, nas nuvens, vem para arrebatar a sua igreja, ok? Aí ele continua, acontecerá no céu o tribunal de Cristo e em seguida as bodas do Cordeiro. Então, um evento vem na sequência do outro, ok? Então, no arrebatamento, nós aprendemos que será em duas etapas. Primeira etapa, Cristo vem nas nuvens para arrebatar a igreja. Nesse momento, a igreja, ela sobe. E quando essa igreja sobe no céu, ela se encontra com Cristo. E ali acontece o quê? O tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, essa igreja sobe aos céus. E quando essa igreja sobe, a igreja é o quê? É a noiva do Cordeiro. Então há o encontro, é o momento do encontro da noiva com o noivo. E é a celebração que nós chamamos aqui, a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Muitos cristãos olham para o tribunal de Cristo com pavor e medo,
No entanto, não há razão para temer, pois esse tribunal não é para julgar os nossos pecados, mas sim avaliar as nossas obras. Um ponto importante aqui, trazido pelo bispo Paulo Sérgio: o tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco de Deus no fim dos tempos, ok? Então aqui a igreja se encontra com Cristo, o tribunal de Cristo é o quê? É para avaliar, galardoar cada crente salvo conforme as suas obras. Então aqui não é um julgamento para lançar para o inferno, não. Por quê? Porque no arrebatamento é só para os santos, é só para a igreja. Então esse tribunal de Cristo é o quê? É o momento onde Cristo avalia as nossas obras e ali entrega as coroas, tá bom? O crente já foi julgado como pecador por meio da obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Esse julgamento ocorreu lá no passado, na cruz do Calvário. Durante a vida, o crente ele é o que? Disciplinado, como filho. Como Paulo afirma em Romanos 8, Paulo escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós já fomos o que? Redimidos, justificados, tá? Agora, o julgamento que nos aguarda é um julgamento, agora nós somos o que? Servos. Seremos avaliados pelo serviço que prestamos a Deus, ok? Então, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o tribunal de Cristo não é para condenar, lançar ninguém para o inferno, não. Esse tribunal de Cristo é um que? Onde nós somos avaliados pelo serviço que nós prestamos a Deus na terra, em vida, tá? Esse julgamento ocorrerá no céu, num lugar chamado Tribunal de Cristo. A avaliação da igreja ocorrerá, olha só, essa avaliação, ela ocorrerá entre o arrebatamento e a manifestação gloriosa de Jesus com os santos. Nessa ocasião, cumprir-se-ão as parábolas como a dos talentos, ok? Então aqui não fica nenhuma dúvida. O tribunal de Cristo é entre esse primeiro momento do arrebatamento, a subida, o encontro com Jesus nos ares, ali é o tribunal de Cristo, tá? E no fim, na segunda etapa, Jesus volta novamente agora de cima para baixo com a sua igreja, com os santos, tá? Então aqui é o tribunal de Cristo, a qual nós estamos aprendendo na lição de número 6. O que é o tribunal? Será o lugar onde Jesus pessoalmente ele vai recepcionar, ou seja, a igreja sobe, se encontra com Jesus nos ares. Então Jesus recepciona essa igreja. Aqui nesse momento, cada cristão ele será o que? Avaliado e receberá o seu galardão, recompensa pelo trabalho e pela obediência prestada ao Senhor na terra. Então, fica muito claro aqui no texto, ó, nossas obras serão avaliadas por Cristo. Serão classificadas como ouro, prata, pedras preciosas ou como madeira, feno e palha. Haverá vergonha para alguns ao verem outros sendo recompensados por grandes serviços prestados ao reino. No entanto, todos os salvos estão seguros, mesmo que alguns fiquem sem galardão. Então, aqui nesse primeiro momento, esse julgamento de Cristo para os santos é uma avaliação das obras prestadas, ok? Então, aqui nós vamos ser avaliados. Então, o autor, o bispo Paulo, vai trazer aqui: nossas obras na terra podem ser classificadas como ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, certo? Então, no sentido assim qualitativo de materiais, nós vimos que algumas pessoas prestarão um serviço a Deus aqui na terra, serviço comparado, né, a ouro, prata, pedra preciosa, um trabalho muito bem realizado, mas outras não prestarão esse serviço de qualidade. Será comparado com feno, palha, que pega fogo e se consome rapidamente, certo? Então, obviamente, nós entendemos o quê? Que nesse momento haverá vergonha para alguns. Por quê? Porque não recebeu nenhum galardão de Cristo ante o tribunal de Cristo. Tá? Então, isso é importante para nós também
fazer essa leitura aí. Tem um texto em Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4 está escrito assim, ó. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Alguns comentaristas entendem que toda lágrima lá no céu será enxugada. Alguns entendem que nesse momento do tribunal de Cristo, alguns, por não receberem o galardão, poderão sim, né, chorarem, mas terão suas lágrimas o que? Enxugadas, porque lá você será salvo, já vai estar na glória. Mas por ver outros receberem a coroa, o galardão, e talvez essa pessoa não pode. Então existem algumas interpretações, inclusive teve aí uma grande polêmica nas redes sociais, o pastor Eliseu Rodrigues dizendo que no céu haverá lágrimas, justamente nesse momento do tribunal de Cristo, ante a entrega de galardões, né? Então alguns tiveram obras de ouro, prata e pedra preciosa, outros não, então não receberam galardão. E pode haver o que? Esse sentido qual o autor traz aqui, vergonha para alguns, lágrimas, porém, todas as lágrimas serão enxugadas, porque no céu será um lugar de salvação, tá bom? Na língua original, existem duas palavras para tribunal. A primeira, quero ler com você aqui, Tiago 2:6. Tiago 2:6. Entretanto, vocês menosprezam o pobre. Não são os ricos que os oprimem, e não são eles que os arrastam para os... A palavra aqui, tribunais, é criterion, né? Significa um instrumento, meio para julgar alguma coisa. Existe uma regra, existe um critério usado nesse julgamento, ou mesmo o local onde o juízo acontece, que aqui no nosso texto é o tribunal de Cristo. A segunda palavra também muito conhecida é a palavra bema. Eu vou ler com vocês 2 Coríntios, vamos lá, abre a tua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler o versículo 10 aí. Porque todos nós, é o texto da abertura, devemos comparecer diante do... A palavra tribunal aqui é bema, tá? Então, nos tempos antigos, era o lugar onde se tomavam decisões oficiais, onde os magistrados se pronunciavam ao povo, era um local onde se distribuíam prêmios aos vencedores dos jogos. Nos jogos gregos, os atletas eles eram julgados pelo juiz da arena e recompensados pelas vitórias. Então, o tribunal aqui significa isso. A esse lugar onde se toma decisões oficiais, onde os magistrados distribuem prêmios. E esse julgamento ele é baseado no quê? Em critérios, em regras, ok? Então, o Tribunal de Cristo é isso. Ele é um lugar onde Cristo, certo, vai se pronunciar, cada um de nós. Ele vai julgar segundo critérios, certo? E vai distribuir galardão, coroas, ok? Considerações sobre o tribunal, tá? Então, na tua revista tem as considerações, você vai analisar com calma na sala de aula, pegar os versículos mais de fácil interpretação, aplicar nas suas aulas, tá? Então, uma rápida aí, ó, consideração. O que nós devemos considerar nesse tribunal de Cristo? Primeiro, será um julgamento dos crentes, então aqui não é lugar de ímpio. Por quê? Porque é no arrebatamento. Arrebatamento, a igreja sobe, os salvos sobem. Então Cristo recepciona e ali avalia, é o julgamento, tá? Para os crentes. Segundo, ocorrerá logo após o arrebatamento. Então a igreja ela é o que? Arrebatada, sobe aos céus, é raptada rapidamente. Então é logo após. Foi o arrebatamento, o próximo passo é o encontro com Jesus nos ares e o tribunal de Cristo. Cristo será o juiz, o instrumento do juízo será o fogo, a base do julgamento será a fidelidade dos crentes,
O tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais. Seu propósito é galardoar os servos que foram achados fiéis. Então vamos ler Apocalipse 22:12. Apocalipse 22, lá no versículo 12. Olha aí, ó. Eis que venho sem demora, e com o meu prêmio está comigo para retribuir a cada um conforme as suas obras. Tá? Conforme as suas obras. Então, o propósito de Cristo aqui é recompensar, galardoar a todos os crentes pelo seu trabalho prestados na terra, ok? Outro ponto aí, o tribunal será justo, tá? Então, estamos acostumados aí com uma justiça humana, né? 2 pesos, 2 medidas, mas o tribunal de Cristo não, será justo, ok? Imparcial, será meticuloso, né? As nossas ações, até mesmo os omissos serão julgados, olha só. Ele será revelador, nossas obras elas serão expostas diante dos olhos perscrutadores de Deus. A revelação envolverá tanto o caráter do nosso serviço quanto a nossa motivação. Então perceba que até a nossa motivação será julgada. Olha, eu quero ler com você 1 Coríntios 4:5. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, que não apenas trará a plena luz das coisas ocultas, das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Olha aí, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, muitas vezes você pensa assim, que Deus não está vendo a motivação do teu trabalho, não está vendo a motivação das tuas ações. No tribunal de Cristo, tudo será o que? Revelado, até mesmo a motivação com que você trabalhou para Cristo, tá bom? Então isso é extremamente importante para nós termos esse conhecimento. E o tribunal será retribuidor. Prestaremos conta das nossas obras, como também receberemos recompensa e reconhecimento. Então, tudo que nós fazemos na obra de Deus, irmãos, nesse dia, nesse momento, no tribunal de Cristo, mesmo nós sendo salvos, indo para o céu, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Então, como foi falado aqui, muitos poderão se envergonhar por não terem feito obras de prata, de ouro, pedras preciosas, mas de feno e de palha, ok? Então, tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós seremos avaliados no tribunal de Cristo, amém? E ele vai dizer que esse julgamento tem alguns aspectos, tá? Então, ele diz aí no tópico 3, aí, ó, o julgamento e os 3 aspectos da vida cristã. Primeiro, será um julgamento do trabalho cristão feito para Deus. Tá? Então, não se trata de um julgamento feito pelos pecados dos crentes, porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo. Tampouco se trata de um julgamento quanto ao nosso destino. Por quê? Porque a nossa salvação não depende daquilo que fazemos para Deus, mas daquilo que Ele fez por nós por meio da obra redentora de Cristo. Ok? Então, o tribunal de Cristo, irmão, ele mostrará como que nós administramos aqui na terra. Os bens, os dons, as dádivas, a nossa vida, a energia, os talentos, tudo que nós recebemos de Deus será julgado nesse momento. Então, trata-se o quê? Da qualidade do trabalho, do que a quantidade. Então, não é o quanto você faz, mas é como você faz. Não é quantidade, não é performance, mas é qualidade, devoção, santificação, consagração, tá? Então, o primeiro ponto aqui que ele vai dizer para nós, não é um julgamento de pecados, porque uma vez em Cristo, nossos pecados já foram perdoados, ok? Somos salvos, estamos entrando na glória, mas seremos avaliados no tribunal de Cristo. Ponto número 2.
é o julgamento da conduta do cristão por meio do corpo, tá? Então, trata-se do procedimento de cada crente enquanto, esteve no corpo, seja bom ou mal. É o texto que nós vemos lá no começo. É o texto que nós vemos lá no começo. Então, em vida, o que nós estamos fazendo hoje, as nossas obras, é esse procedimento que nós temos dia após dia. É esse procedimento que será avaliado, será julgado no tribunal de Cristo. Então, você, professor, na sala de aula com os alunos, pode tratar vários pontos, vários aspectos de tudo que é relacionado à nossa vida literal aqui na terra, na obra do Senhor, tá bom? Ponto número 3 aí. Será um julgamento de tratamento dispensado aos irmãos na fé. Olha o que diz o texto aí de Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tá? Então, olha aí. Todos nós iremos passar por essa avaliação, por esse tribunal. Então, de que adianta ficarmos julgando as pessoas, o nosso irmão, desprezando? Todos nós, diante de Cristo, somos iguais, seremos julgados da mesma forma, seremos avaliados da mesma forma, tá? Então, isso aqui é até uma repreensão de muitas vezes ficarmos aí, né, perdendo tempo com isso, sendo que todos nós passaremos por esse momento aí. Aí o grande ponto, diante dessa avaliação, diante desse tribunal, diante desse julgamento, tá? Se não é para condenação, se não é para nos tirarmos do céu, se não é para nós nos perdermos, para que é então? Para recebermos o galardão ao realizar uma boa obra. Então aqui o bispo Paulo vai trazer sobre a questão das recompensas. A Bíblia fala de coroas gloriosas reservadas aos fiéis do Senhor e que estarão conosco por toda a eternidade. Então imagina um céu onde as pessoas estarão com coroas conforme as suas obras realizadas aqui na terra. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus ensina. Então é justamente no tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, que nós seremos recepcionados no céu e julgados pelas nossas obras. E nesse julgamento é o momento onde Cristo nos entregará a coroa, o galardão. Tá? Então aqui a Bíblia fala de 5 tipos de coroa. Nós vamos estudá-las aqui agora. A primeira aí, a coroa da alegria, para aqueles que passaram por muitas tristezas e sofrimentos nessa vida, e para os ganhadores de alma. Vamos ler Filipenses 4:1? Filipenses 4:1 está escrito assim: Portanto, os meus amados irmãos, saudosos, minha alegria e coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, queridos. Então aqui essa coroa é no sentido de galardoar aqueles que sofreram por amor a Cristo, que pela sua fidelidade, pelo seu amor a Deus, às obras do Senhor, passaram por muitas tristezas, muitas coisas ruins aqui na terra, mas no céu, quando forem recepcionados por Cristo, no tribunal de Cristo, receberão a coroa da alegria. Aqueles que ganharam almas para Cristo, aqueles que, com muito amor e zelo no trabalho, no dia a dia, para o Senhor, ganharam almas para o Senhor. Então, no tribunal de Cristo serão galardoados com a coroa da alegria. Segundo aí, coroa da vida, para aqueles que não amaram suas próprias vidas por amor ao Evangelho e foram fiéis até a morte. Então, são coroas que vão testificar um trabalho de ouro, de prata, de pedras preciosas realizadas na terra. Então a Bíblia fala, não amem a si mesmos, entreguem o coração a Deus, por amor a Cristo. Então, isso é difícil, essa renúncia é difícil, mas no céu serão galardoados com a coroa da vida.
Terceiro, a coroa incorruptível de 1 Coríntios 9, 25. Aqueles que não andam, para aqueles que não andaram, né? Vamos usar esse termo, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa coroa incorruptível é para aqueles que foram fiéis, andaram na presença, em comunhão, em santidade, não segundo a carne. Então, nós vamos aprender aqui, irmãos, que muitos, infelizmente, andarão aí segundo a carne, errantes, né, debaixo da graça e da misericórdia, mas aqui a Bíblia diz que no tribunal de Cristo serão que galardoados com a coroa incorruptível, assim como a coroa da justiça para aqueles que amam e aguardaram a vinda de Jesus, segundo Timóteo 4:8. Então são galardões. Às vezes você pergunta assim, mas qual é o tipo de galardão? São as coroas, a qual a Bíblia relata. Tem a coroa de glória para os pioneiros e desbravadores que não mediram esforços em prol do Evangelho. Então nós vemos aí as pessoas dedicando a sua vida, desbravando, fazendo o ID do Senhor de várias maneiras. No tribunal de Cristo, elas receberão um galardão, a coroa de glória por um trabalho bem feito, um trabalho realizado, a renúncia, o amor à obra, tantas coisas que enfrentaram na terra. Então, existe um jargão que a gente fala, né? Nosso galardão não está aqui, então será no tribunal de Cristo. E essas coroas são os galardões que Cristo entregará aos santos, aos salvos, aos crentes que foram arrebatados e vão morar no céu. Tá bom? Então aqui o bispo Paulo traz ponto a ponto aí cada coroa que pode ser discutida em sala de aula, os versículos trabalhados aí, tá? Para você poder aprofundar ainda mais aí, tá bom? E o segundo ponto da lição fala sobre esse encontro da noiva, a igreja, com Cristo. É o momento da festa, a celebração, ao qual a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, tá? Então, na sua apostila aí, esse segundo ponto aí você não vai ter esse texto, mas nós vamos trabalhar mesmo assim e você vai trabalhar com os alunos aí na sala de aula, tá bom? Em Apocalipse 19, versículo 7, o texto fala: regozijemo-nos, alegremos-nos e demos-lhes glória, porque o que? Chegou as bodas. Então, olha só, as bodas do Cordeiro, ela acontece logo após o tribunal de Cristo. Então, o arrebatamento vem para a igreja. Tá? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Encontrarão-se com Cristo nos ares. Nos ares, Cristo recepciona, os avalia, é o tribunal, entrega os galardões, as coroas. Essa igreja, a noiva, sobe aos céus com Cristo e lá celebram, tá? As bodas do Cordeiro, ok? Então, essa expressão sobre a noiva já ter se ataviado mostra que a igreja se apresentará alegre, já galardoada, para comemorar com o noivo. Então, essa igreja agora já está no céu, já está com as suas coroas, já está galardoada, e agora é a festa, as bodas do Cordeiro, a celebração do casamento da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo. Ok? Então, a Bíblia começa com o quê? O casamento de Adão e Eva. E termina essa narrativa com o casamento agora o quê? Da igreja com Cristo. Então, após termos recebido a salvação pela fé, no sangue de Cristo, os galardões pela fidelidade nos trabalhos prestados, entraremos no Palácio Real, onde se encontra o quê? A sala do banquete. E dá-se então início às bodas do Cordeiro, ok? Então, olha aí. Você já parou para pensar, imaginou na tua mente aí todos os santos, todos os salvos de todas as partes da terra, todos os tempos, se unirem, se saudarem mutuamente? Conheceremos os santos do Antigo e Novo Testamento. Reencontraremos aqueles que partiram antes de nós e foram estar com o Senhor.
É o momento da celebração, é o encontro da noiva, da igreja com Cristo, irmãos. Será um momento lindo, um momento glorioso. Faça uma reflexão na sala de aula. Você vai refletir, você se encontrar com os nossos irmãos em Cristo do Antigo Testamento, os irmãos da igreja primitiva, os nossos familiares que morreram em Cristo e foram antes de nós. Estaremos juntos nesse momento lindo que é a celebração das bodas do Cordeiro, tá? Então essa noiva, a igreja, ela já se ataviou, ela já se aprontou. Então existem vários trechos na Bíblia que fala sobre isso. O vestido todo bordado, branqueado no sangue do Cordeiro, né? Então por quê? Porque ninguém pode entrar nessa festa com vestidura estranha. A santificação, a consagração, a noiva, irmão, ela é a igreja neotestamentária, composta por aqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento se encontrarão ali na qualidade de noivo. Então, será um momento de muita alegria, uma cerimônia. Casamento é sinônimo de alegria, ok? Então, as bodas do Cordeiro. Então, haverá o que? A celebração da ceia do Senhor. Essa celebração da ceia terá lugar somente no final das bodas do Cordeiro, para lembrar a morte de Cristo. Sua morte deve ser relembrada até aqui na eternidade. Tá? Então, no céu haverá a celebração das bodas do Cordeiro, ok? Para todos os santos do Antigo, do Novo, os que foram arrebatados. Então, essa é a igreja, é a noiva que vai se encontrar e vai celebrar com Cristo no céu, tá? No céu. Então, as bodas do Cordeiro serão celebradas no céu, com todos os santos, todos os salvos, ok? Então, hoje, nessa lição, nós falamos de dois momentos importantes que acontecem logo após o arrebatamento. Então, Cristo, ele vai voltar. Ele volta numa primeira e numa segunda etapa. Na primeira etapa, o que? Ele vem nos céus. Aí os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Nos ares se encontra com Cristo. É o tribunal. Não para um julgamento que serão lançados. Não, ninguém. Todos estão em Cristo já são o quê? Perdoados, lavados, redimidos. Esse tribunal é a entrega do galardão, da coroa. Após isso, então, essa igreja sobe, galardoada, com as coroas, e ela se encontra com o noivo nos céus e celebra as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, a lição de hoje é mais uma etapa, mais um passo da escatologia, onde nós vamos aprendendo quais são os acontecimentos, né? Um após o outro aí no fim dos tempos. Podemos concluir que, ao contrário do que a maioria dos cristãos pensam, o tribunal não julgará pecados, mas ele julgará obras. Todos nós seremos julgados, avaliados pelas nossas obras, tá bom? Aprendemos que os que servirem com fidelidade serão recompensados e aprovados pelo Senhor. Não para satisfazer nosso ego, mas para a glória do próprio Deus. Haverá festa para aquele que permanecer fiel. Que nós possamos viver cada dia, irmão, ansiosos para o grande dia, assim como uma noiva aguarda para encontrar com o seu noivo. Então, irmãos, é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a celebração, o encontro da noiva, da igreja com Cristo no céu, tá bom? Que Deus possa te abençoar grandemente. Voltaremos aí na próxima lição, que será de número 7, que você possa trabalhar detalhadamente, versículo por versículo que foi apresentado nessa lição, discutir, refletir cada ponto importante dessa lição, e eu tenho certeza que grande será o crescimento de vocês, tá bom? Até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.